Fala galera, belezinha? A prof tá passando aqui porque essa semana a gente vai começar com conteúdo novo. E que conteúdo é esse, prof? Tipos de verbos. Na língua portuguesa nós temos 3 tipos de verbos, tá? Nós temos o verbo nocional, o verbo de ligação e os verbos que expressam fenômenos da natureza. Mas por que eu tenho que saber esses 3 tipos? Por que eu tenho que saber diferenciar esses 3 tipos de verbos? Porque, na verdade, esse conteúdo ele é pré-requisito para a gente entender o predicado, que nós vamos estudar daqui a 2 semanas, ok? Combinado? O primeiro tipo de verbo que a gente vai estudar é o verbo nocional. O que é o verbo nocional? Nada mais é do que aquele verbo que expressa a ação. Então, se eu tenho um verbo na minha oração que está expressando uma ação, esse é um verbo nocional, tá? Ele sempre será o núcleo do meu predicado e ele ainda pode ser chamado de verbo significativo. Uma questão de nomenclatura, tá? Eu posso chamar esse verbo de ação, verbo nocional ou verbo significativo. Vamos ver alguns exemplos que as coisas ficam mais fáceis para nós, tá? Minha mãe ligou hoje cedo. Quem é o sujeito da minha frase? Minha mãe. E o meu predicado? Ligou hoje cedo. Onde está o núcleo aqui? Onde é que está o verbo desse meu predicado? Ligou. Se ligou é o meu verbo, né? É aquele verbo que está expressando a ação do meu sujeito. Que tipo de verbo que eu tenho aqui? Eu tenho um verbo de ação, belezinha? Mais um exemplo. Meu cachorro come demais. Cadê o meu sujeito? Meu cachorro. Meu predicado? Come demais. Mais uma vez, eu te pergunto, onde está o verbo dessa frase? Come. Ele é um verbo que está expressando a ação. Então, como é que eu vou chamar ele? De verbo de ação, ou nocional, ou significativo. O próximo verbo é o verbo de ligação. Que tipo de verbo é esse? Qual que é a função dele dentro da minha frase? Ele vai ligar o meu sujeito a uma característica, a uma qualidade, a um estado, né, a um modo de ser do meu sujeito. Ele não expressa nenhuma ação, ele apenas, como o próprio nome dele já diz, tá ligando o meu sujeito à característica dele. Vamos para um exemplo. Os alunos estavam alegres. Sujeito, os alunos. Predicado, estavam alegres. Onde está o meu verbo aqui nessa frase? Estavam. Esse verbo, para a gente pensar um pouquinho, esse verbo, ele está indicando alguma ação do meu sujeito? Nesse caso aqui, nessa frase, os alunos estão realizando alguma ação? Não, eu apenas estou dando uma característica, um estado, né, um modo de estar ali dos meus alunos, do meu sujeito. Esse verbo, então, ele vai fazer o papel de ligação, por isso que ele é chamado de verbo de ligação. Ele está ligando o meu sujeito, alunos, ao meu predicativo, a minha característica que é alegres. Predicativo a gente vai estudar em outra aula, tá? Mas alegres aqui ele é predicativo, né? Mas ele tá dando essa característica ao meu sujeito. Mais um exemplo. A menina ficou assustada. Sujeito, a menina. Predicado, ficou assustada. Onde está o meu verbo aqui? Ficou. Mais uma vez eu te pergunto, esse verbo, ele está indicando uma ação do meu sujeito? Não tá, né? Ele tá apenas ligando o meu sujeito à sua característica. Então, assustada, ok? Ó, predicativo do sujeito ali. Assustada. Nesse caso, mais uma vez, nós temos um verbo de ligação. É muito fácil, né? Agora, quais são os principais verbos de ligação na língua portuguesa? Ser, estar, ficar, continuar, parecer, permanecer e tornar-se. Prof, existe mais algum outro verbo que pode ter o papel de verbo de ligação na língua portuguesa? Sim, pode, sempre. Inclusive, nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes um verbo nocional, um verbo de ação, ele pode, dependendo do contexto, estar fazendo papel de verbo de ligação numa frase, tá? Numa oração. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Se eu digo assim, ó, a menina anda triste. Quem é o meu sujeito nessa frase?
A menina. E o meu predicado? Anda triste. Onde está o verbo? Anda. Esse verbo aqui, ele está indicando uma ação da menina? Ele está dizendo que a menina anda triste? Não, né? Ele está dizendo que ela está triste. O verbo andar, normalmente, é um verbo de ação, ok? Nisso a gente concorda, né? Só que aqui nessa frase, ele sim está fazendo o papel de verbo de ligação. Ele está ligando a minha característica triste ao sujeito menina. Então, nós temos aqui um verbo de ligação. Agora, presta atenção aqui, ó. A menina anda pela calçada. Sujeito, a menina. Predicado, anda pela calçada. Cadê o meu verbo aqui? Anda de novo. Agora sim, percebam que eu tô falando que a menina anda pela calçada. O meu verbo aqui está expressando uma ação do meu sujeito menina. Então, nesse caso, eu tenho um verbo de ação. Percebe aqui que o mesmo verbo pode fazer o papel de verbo de ligação e de ação, dependendo do contexto da frase. Quanto a isso que a gente tem que tomar cuidado. Belezinha? É fácil, né? Por último, pessoal, e não menos importante, nós temos os verbos que expressam fenômenos da natureza. Quais são as características desses verbos? Eles não têm sujeito, tá? Por que eles não têm sujeito? Eu não tenho como dizer que alguém choveu, ou que alguém ventou, ou que alguém trovejou. Algumas características bem específicas sobre esse tipo de verbo. Eles são impessoais. Como a prof já falou antes, eles não podem ser relacionados a nenhum tipo de sujeito, por isso que a gente chama eles de verbos impessoais. E eles não são conjugados. Eu não posso dizer assim, ó, eu chovo, tu choves, ele ou ela chove, né? Por conta disso que a gente diz que eles não podem ser conjugados, ok? Por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver qualquer dúvida, vocês já sabem, é só dar um grito que a prof vem correndo ajudar vocês. A dica é, não fiquem com dúvida, tá? Se tiver dúvida, é só perguntar, belezinha? Um beijão e até a próxima. Tchau!